Boa noite, cada um de vocês. Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos para nós estarmos encerrando hoje esse módulo da Escola de Mestres. E nós queremos dar continuidade no Evangelho de Marcos, que nós começamos na semana passada. E vamos abrir em Marcos capítulo 3, que nós encerramos com esse texto, tá bom? E vamos orar para dar início então à nossa aula desta noite, Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, por termos este lugar e termos esta liberdade de termos em nossas mãos a Tua Palavra e podemos ouvir a voz do Teu Espírito Santo nos ensinando. Nesta noite nós pedimos mais uma vez que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, aos que forem assistir depois também na gravação, que todos sejam agraciados com o ensino do Senhor e possamos assim ser fortalecidos, edificados e direcionados para cumprir a Tua vontade, segundo o chamado, o ministério que o Senhor tem preparado para cada um. Assim nós rogamos ao Senhor a Tua bênção, desde já agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então na última aula nós encerramos em Marcos capítulo 3, e eu estava mencionando para vocês versículos 13 em diante, 13 a 15, quando Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus, e quando ele desceu, ele designou dentre a multidão dos seus discípulos, ele designou 12 para serem apóstolos, para receberem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios também, Então Marcos 3, 13 a 15. Então eles receberam esta autoridade para operarem no mundo natural com os enfermos serem curados e no mundo espiritual com as pessoas endemoniadas sendo libertas, expulsos os demônios da vida dessas pessoas. Eu mencionei para vocês que, claro que ele separou aqueles 12, mas não saíram imediatamente para fazer esta obra. Então eles passaram por um treinamento, de acompanhar Jesus nas viagens em todos os lugares. Então Jesus os ensinou através da prática, e essa a continuidade da aula que a gente começou, falando do ensino através da experiência de vida, da prática que Jesus fez ali, com aqueles seus discípulos. Então nós vamos dar sequência e nós vamos pegar, claro, alguns exemplos do Evangelho de Marcos, de práticas de ensino que Jesus fez e os discípulos estiveram acompanhando, No capítulo 4, Marcos capítulo 4, ele começa, contando parábolas, Então, no tema anterior, há 2 aulas atrás, nós falamos a respeito do ensino por parábolas, que ele falava com as pessoas conforme as pessoas tinham capacidade de entender, usando as ilustrações cotidianas para que eles entendessem a respeito dos mistérios do reino de Deus, Então não vamos pegar esses textos aqui, que é de outro assunto do ensino por parábolas, e vamos ver então Marcos 4, 35, até o 41, terminando esse capítulo aqui de Marcos 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outro lado. Ensinou os discípulos, aquela multidão com as parábolas, e foi para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, olha que exemplo de autoridade espiritual, E aí até depois ele disse para os discípulos que estavam ali no barquinho: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Quer dizer, o que era esperado daqueles discípulos? Que eles mesmos acalmassem, Por que vocês são tímidos? Olha só por causa do ventinho contrário que está derrubando o barco, que está virando o barco, Quer dizer, a expectativa, com tudo que eles já viram de sinais de
curas, de milagres, né, que Jesus já tinha manifestado no meio deles, é que eles tivessem um pouquinho de fé, mas ninguém pensou, falou assim, mar, né, acalma, né, vento contrário, para. Ninguém pensou nisso, porque ninguém nunca tinha visto isso acontecer, tá? E ele fez isso, né, ele levantou, ele acordou, aliás, primeiro ele estava seguro, dormindo, tranquilo, né, imagina uma tempestade virando o barco, e ele estava de boa, né, ele estava bem seguro nas mãos do Pai, que ele não ia morrer naquela tempestade. Ele sabia que tinha um propósito, sabia que Deus, quem é Deus como Pai que estava guardando a vida dele, tá? Então, com chuva, com vento contrário, imagina o frio que devia estar lá no meio daquelas ondas lá, tudo assim, com água caindo dentro do barco, e os pescadores experientes, que eram os discípulos ali, morrendo de medo, né? E Jesus estava tranquilo, e ainda, né, quando ele acordou, mar, vento, para tudo, calmou tudo, e eles ficaram surpresos. No versículo 41, diziam uns aos outros com grande temor, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tá? Então, o que Jesus estava ensinando aqui? Confiança em Deus, porque independente da tempestade, ele estava seguro, tá? Ele tinha confiança no Pai, e também existia um poder sobrenatural, tá? Que não é comum, né? Ninguém normalmente acalma uma tempestade, ordena para o vento, ninguém faz essas coisas assim, tá? É uma coisa que é além do que nós estamos habilitados, né? Ou pensamos em fazer, né? Não é o normal isso acontecer, né? Como é que a gente faz no meio de uma tempestade? A gente dobra o joelho e fala, Deus tem misericórdia, não quero morrer, coisa desse tipo, tá? Mas não exercer uma autoridade sobre as forças da natureza, tá? Isso é uma coisa muito achei. Mas isso é uma coisa realmente muito forte, né? Assim, de posicionamento de autoridade, tá? Enfim, você já fez isso? Já. Quando eu tava chovendo muito, aí eu comecei a orar e pedir pra diminuir, pra parar, e realmente parou. Tá? Nós já fizemos algumas vezes também, por exemplo, recentemente nós tínhamos uma convivência, né? A previsão do final, a última conversa que nós fizemos ali, né? A previsão era de chuva, né? Não, tem que, né? Vamos orar e vamos, né, ordenar que tenha sol e que o pessoal possa usufruir ali do lugar, né? E Deus nos abençoou com um dia muito agradável. Aliás, começou com um dia meio fechado, chuviscando, tudo, e foi abrindo durante o dia e ficou um solzinho bem gostoso ali também, né? Tá? E deu para todo mundo aproveitar. Mas algumas experiências assim, só que não é o hábito, né, de nós fazermos essas coisas, né? A gente mais tem medo e pede misericórdia, né? Tá? Diante de uma situação dessa, né? E o Senhor fala assim, é muito interessante porque a pergunta de Jesus no versículo 40 é muito, né? Por que vocês são tímidos? Tá? Vocês ainda não têm fé? Tá? Que pode agir sobre o natural, as forças da natureza, né? Pode ter um sobrenatural acima do natural movendo, né? Então, é muito forte a respeito dessa situação, tá? Depois disso, tá? Eu vou pular essa parte do Marcos 5, que fala daquele homem, né, que era possuído por uma legião de demônios, tá? E vamos seguir um pouco adiante para outros exemplos práticos que aconteceram, né, na descrição seguinte, né? Marcos 5, 21. Passando Jesus outra vez, aliás, assim, eu vou só fazer esse comentário antes de falar pular para adiante, né? Jesus enfrentou aquela tempestade para atravessar aquele mar para encontrar um homem endemoniado, tá? Então eu vou falar sobre, sem ler o texto aqui, um homem que era possuído por uma legião de demônios, tá? E aliás, exatamente isso, provavelmente, a tempestade não foi Deus que mandou a tempestade para matar Jesus ali na tempestade, né? Mas um homem que precisava ser salvo, que precisava ser liberto, tá? Estava do outro lado. E os demônios que estavam agindo sobre aquele homem não queriam que ele fosse liberto e provavelmente eles levantaram essa tempestade para matar Jesus ali, tá? Porque aquele homem, quando Jesus cura, liberta aquele endemoniado, o versículo 18, Marcos 5, 18, então eu vou pegar esse gancho aqui antes de seguir adiante, né? Entrando Jesus no barco, o que era endemoniado rogava que Jesus deixasse ele estar com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti.
E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, uma coisa muito interessante aqui é isso, né? Ele queria estar com Jesus. Imagina, o cara acabou de ser liberto, né? Imagina anos de opressão. Os espíritos ali jogavam ele no fogo, ele se afogava, ele tinha crises convulsivas, era uma situação de morte. Quando ele estava em sã consciência, prendiam ele com algemas, ele possuía o demônio lá no homem, o homem quebrava aquelas cadeias, era uma coisa assim muito forte, né? Era uma situação bastante conhecida, né? E quando o Senhor me liberta, quer seguir Jesus, ele diz, não, você vai para sua casa e vai contar para os seus o que Deus te fez, tá? E diz no versículo de número 20 que ele foi em Decápolis, tá? Decápolis são 10 cidades, tá? É como a grande Curitiba, tá? Então não foi só na cidade, foi toda a cidade, todas as cidades regionais, né? Periféricas ali também, né? Então, quer dizer, a fama daquele homem que era possuído, tá? Que causava todos aqueles tormentos, tanta tribulação, a libertação dele foi divulgada de maneira poderosa, tá? Então, um homem liberto causou um grande alvoroço, uma grande transformação de muitas vidas, porque as pessoas sabiam aquela história, sabiam que aquele cara era o tranqueira, tá? E realmente o impacto foi muito grande, né? Então, Jesus foi por causa de um homem, aí citando esse exemplo também de ensino, né? Uma pessoa é importante, tá? Então, porque imagina aqueles discípulos, frente àquela tempestade, quase morrem. Aí Jesus vai lá, liberta o cara e volta. Quer dizer, só foi para aquilo, tá? Jesus não foi lá passear naquelas cidades, daquelas 10 cidades ali. Simplesmente foi lá por causa de um homem, tá? Enfrentou a morte num naufrágio por causa de uma pessoa, tá? Então isso é muito impactante. A sequência do texto é exatamente isso também que conta, tá? Passando outra vez no barco, né, para o outro lado, quer dizer, ele foi lá, enfrentou a tempestade e voltou, tá? Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E esse chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morrendo, está à morte, moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele, seguiu-no também uma grande multidão que o apertava, tá? Bom, enfim, deixa eu só... antes da pausa aqui, né, desse caso, né? Quer dizer, não importava quem era, por exemplo, era um líder religioso, tá? E muitas vezes Jesus criticava os religiosos por causa que eles eram hipócritas, eles usavam cargas pesadas de legalismos, de obrigações sobre o povo que eles não faziam, tá? Jesus ali, vendo a situação, se compadeceu daquele homem, do Jairo, que era o chefe da sinagoga, e foi com ele para a casa dele, tá? Foi atendê-lo em casa para orar, impor as mãos sobre aquela menina que estava morrendo, né? E com todo o coração disposto para que uma vida fosse salva também, tá? Mas aí, nesse caminho que estava a multidão, todo mundo acompanhando, ele sendo apertado pela multidão, versículo 25 conta, certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, havia padecido com muitos médicos, esses médicos também, né? Só faz o povo padecer, né? Tá? E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês essa multidão que te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Tá? Então olha só, o que está acontecendo? Ele está atendendo um pedido, ele está indo para a casa do Jairo, e aí uma outra mulher interrompe, né? Então, interrompe o trânsito ali, a caminhada, o percurso, né? E Jesus para atender aquela mulher, tá? Então,
uma outra mulher no meio da multidão, uma mulher que tinha fé, uma mulher que tocou Jesus com fé, uma mulher que foi buscar com todo o desejo de ser curada, com essa certeza que Jesus poderia curá-la, tá? Imagina, 12 anos com fluxo de sangue, gastou todo o dinheiro, não tinha mais o que fazer, tá? E ela teve fé, e Jesus parou por causa da fé daquela mulher, tá? E aí, um grande problema, tá? Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque você está enfadando o mestre, tá? Agora imagine esse homem, tá? Você, era a minha vez do milagre. Aí Jesus desviou para atender outra pessoa, né? Não deu tempo de chegar antes da minha filha morrer, tá? Imagina o desespero desse homem, tá? Que tinha a mesma expectativa de que Jesus era a pessoa que poderia curar a filha dele, tá? E veio alguém e entrou na frente, né? Entrou na fila lá e roubou a vez dele do milagre, tá? Furou a fila, tá? E atrapalhou, tá? E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito pranteavam, e entrando disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com que eles estavam, entrou onde a menina estava deitada, tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, porque tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse e que lhe desse de comer. Imagina todo mundo sabendo, tá todo mundo chorando lá fora, e falou assim: não conta pra ninguém. Tá? É muita inocência, né? Como se ninguém ia ficar sabendo. Alguns que é marketing, né? Tá? Quando você pede pra não falar, o povo Falar ninguém, aí que o povo fala. Aí que vai falar, né? Vai contar. Mas naturalmente é contar, tá? Enfim. Mas assim, o atendimento daquela mulher no fluxo de sangue no meio do caminho, tá? Não atrapalhou o milagre pro Jairo, tá? Para ressuscitar a filha dele, tá? Então, Jesus é poderoso para fazer tudo, tá? Chegando atrasado, entre aspas, como com Lázaro, que chegou 4 dias depois para ressuscitar o amigo dele, tá? Né? Não importa, o milagre, o poder de Jesus é sobre todas as coisas, tanto pelas forças da natureza que são acalmadas, como também para, sem impor as mãos, tá? Simplesmente a pessoa chegou com fé, como aquela mulher, ela foi curada do fluxo de sangue, e também Jesus pegou aquela menina pela mão e falou assim: menina, levanta. E ela levantou, tá? Ressuscitada. Oi? Será que essa menina tinha? Pois é. Já estava moribunda ali, né? Também dizendo o texto, né? Que ela estava à morte, né? Quer dizer, alguma doença muito séria. Agora, interessante. 12 anos tinha a menina. E a mulher tinha 12 anos de fluxo de sangue. Nossa, não tinha. Tá? Por que será? Tá? Por que será? Será que... Anos de sofrimento? Então, assim, vamos dizer assim, será que houve uma liberação de demônios, né, causando mortes, tá? Vamos colocar de uma seguinte forma. Claro, são duas situações diferentes, né? A mulher não tinha o fluxo, a menina não tinha o fluxo de sangue com 12 anos, tá? Para morrer, né? Tá? Para chegar, esvaecer de sangue até morrer. Não era essa situação, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, situações de mortandade mesmo, né? Como pandemias, tá? A pandemia que gera morte, tá? Ou as doenças que geram morte, é claro que não é de Deus, tá? É claro que tem um mundo natural e tem um mundo espiritual, tá? Eu quero dizer da seguinte maneira: qualquer tipo de doença, por exemplo, eu brinquei falando sério, né? Na outra aula falando assim, nós somos tentados por aquilo que, como Esaú, né? O seu desejo é contra ti, tá? Então a gente vai comer uma coisa, né? Que vai fazer uma pressão alta, que vai fazer uma diabetes, descompensar. Então é erro pessoal, tá? A pessoa tem uma dieta errada, tem, né, práticas erradas de cuidado do corpo, de horas de sono, de atividade física, né? Para preservar a sua saúde, e vai morrer. Aí não é o diabo, né, que causou aquela morte, a pessoa que se descuidou, tá? Então não é uma situação de
demoníaca, nada disso, né? Bem carnal, é bem humana, tá? Mas, falando sobre outras coisas, claro que tem um vírus, né? Todo mundo pode pegar o vírus, pode pegar, né? Mas certas liberações não são só naturais, né? Existe um mover espiritual. E aqui no caso eram duas situações diferentes, entre uma menina de 12 anos e uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos também, tá? Então, da mesma forma que aquele endemoniado, né, que estava lá com a legião de demônios, não falar quanto tempo que ele estava, né, mas aquela legião de demônios levantou uma tempestade para virar o barco onde Jesus estava, tá? Quer dizer, estamos falando de guerras espirituais, estamos falando de algo que não pegou, fez uma gastrite, uma úlcera e morreu, tá? Não é uma situação dessa, tá? Não é, comeu churrasco cheio de sal, aí a pressão subiu, teve um derrame. Não é essa a situação, tá? Doenças naturais, mas que têm alguma geração espiritual também, tá? Como aquele próprio homem possesso, inclusive da legião, tá? Então, todas essas situações, imagina agora esses discípulos, eu estou falando, o tema da aula é aprendizado por exemplo, né? Imagina esses discípulos acompanhando Jesus nessa viagem, vendo essas coisas acontecendo, tá? Se eles não são impactados, como eles ficaram surpresos, mas quem que é esse homem que o vento e o mar lhe obedecem? Tá? Como é que ele pode fazer uma ação tão sobrenatural de repreender as forças da natureza? Tá? E não adiantava teimar lá, não adiantava fazer nada porque o negócio estava feio mesmo, né? Tá? Mas Jesus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, e quando ele fala, por que vocês são tímidos? Por que você não tem fé? Porque eles já viram, tá? Jesus agindo no mundo natural, Jesus agindo, e aqui outros exemplos também de como que não há impossíveis para Deus, de como que Deus age através de um homem que ordena com fé, com confiança em Deus e como Deus faz dessa forma, né? E aqui, interessante também, no versículo 37, tá? Ele não permitiu que ninguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João. Tá? Ele separou, quer dizer, tinha 12, tá? 12 que enfrentaram a tempestade junto com ele, que estavam no mesmo barco, tá? Que viram essa história do fluxo de sangue. Até falaram, Jesus, mas como assim que a gente tocou? Né? Todo mundo te apertando aqui no meio da rua até você chegar na casa do Jairo? Como é que é essa história? Né? Tá? E viram que aquela mulher foi curada, ela confessou publicamente ali que ela estava com aquela doença há 12 anos. Né? Agora, nessa situação de entrar na casa, ele escolheu 3. Para estarem com ele. Por quê? Tá? Por quê? Por que será? Eu acho que porque esses 3 estavam mais cheios do Espírito. Que às vezes eu acho assim, você vai enfrentar um negócio muito grande, você está preparado. Vamos supor que estamos em 10 aqui. Uhum. Você sabe quem está preparado, mais preparado para seguir, para resolver aquilo. Sim. Acho que é mais por aí. Esses 3 depois foram os 3 líderes, né? Na sequência, né? Quando Jesus subiu aos céus, esses 3 foram os principais líderes mais cheios né? do Espírito. Isso, tá? Então eles estão assim, talvez pela fé, talvez pela disposição de seguir, né? Então, nível de compromisso, tá? Que talvez fosse diferente Ou entre eles, poder tá? E aí eles receberam. Mas a distribuição de poder, de autoridade, foi para todos, né? Quando ele orou às 12 horas lá à noite, né? Que nós começamos com esse texto da semana passada, né? Marcos 3, 13 a 15, ele deu liberação, ele escolheu 12 de uma multidão para dar esse poder. Só que esses 3 tinham um passo a mais, tinha alguma coisa a mais que eles foram chamados. Os mesmos, depois, mais para frente, subiram com Jesus ao monte e viram Jesus transfigurado, com o corpo glorificado. Foram exatamente esses 3 também, tá? Que foram depois colocados como líderes, né? Mas todos eles receberam o poder e a autoridade. E na sequência, Marcos 6, verso 7, tá? Ele chamou a si esses 12, então não somente os 3, mas os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, tá? E aí dá algumas direções para eles, tá? E no versículo 12 e 13, tá? Diz assim, e saindo aqueles 12, pregavam que as pessoas se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, tá? Quer dizer, então, eles
todos os 12 receberam esse poder. Até Judas estava curando. Até Judas estava curando. Sim. A gente só vê o Judas como traidor, né? O cara safado que roubava o dinheiro, que traiu Jesus, que não sei o que lá. Mas os 12, inclusive Judas. Então, as pessoas Tá? que falam só lembram dele Só lembram dele dessa forma, né? tá? Pedro também foi traidor. Então, todos eles. Só que Pedro se arrependeu. Todos eles abandonaram, Não, mas tá? aqui, Também. né? Mas é isso, os 12. Judas estava incluso nesse Deixa eu fazer uma pergunta, Pois não. que seja meio inocente. Esse João Batista é o mesmo João dos discípulos? Não. Sempre tive essa dúvida. Não. O João Batista era primo de Jesus. Esse João João era o irmão do Tiago. Ele era pescador. Houve dois João. Eles eram sócios. Há muita confusão, né? Isso, é. Os Joões, né? Então tem isso, né? Depois lá pra frente tem outro João também, né? Mas, né? O da carta de João no final. Não, é o mesmo. É o meio esse aqui. Esse aqui. João Batista. Não, é o João Apóstolo. Tá? Eles eram. O João era irmão do Tiago e tinham um barco de pesca. E eles eram sócios de Pedro e André, tá? Que também eram pescadores. Então eles tinham uma companhia de pesca. O João Batista é o que veio antes. Que veio antes. De Jesus. Isso, exatamente. Que anunciou. Exatamente, tá? Que era primo de Jesus, que veio antes inclusive quando Jesus começa o ministério dele, João aqui. é o João Apóstolo. O João Apóstolo. Tudo. Mas ele fala a respeito do João Batista. O Evangelho de João, né? O Evangelho e as cartas, né? 1º, 2º e 3º João. E o livro do Apocalipse é o João Apóstolo. O João Apóstolo. João Apóstolo. E ele começa o Evangelho contando do João Batista, tá? Muito obrigado. Do Xará também, tá? Obrigado. Então, quando ele começa aqui no livro de João, ele diz: e o verbo se fez carne, ele está falando de Jesus. Isso. Né? Aí na sequência ele vai falar de João Batista. Houve um servo chamado João, né? E veio para testificar a respeito da luz. Quando começa a carta, ele está falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando a respeito da vida de Jesus, isso. Tá? E aí depois ele fala do servo João, do João Batista. De Jesus, né? Isso. Porque o João Batista nasceu antes de Jesus. Nasceu de Jesus, 6 meses Ele antes. está falando que o verbo se fez carne, que no caso Jesus veio como carne. Isso. Ele pode estar lavando essa ferida Porque do existe, nasceu, né? eu não penso que seja só eu, mas eu acho que existe muitas entre os Joões da Bíblia, né? Tá? Mas então é isso aqui. Então aí eles, aqui é o João com o Pedro, o Tiago, irmão do João, e os outros 9, dando os 12 no total, receberam o poder. Tá? Uma coisa muito interessante, que só esse versículo fala, tá? No versículo 13, Marcos 6,13, que expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tá? Então, quer dizer, Jesus, vamos dizer assim, eles fizeram tudo conforme a orientação de Jesus, né? Então Jesus liberou uma substância, um óleo, para que eles pusessem as mãos sobre os enfermos. Tá? Então, hoje essa prática, né, inclusive em Tiago 5 fala sobre isso, para ungir os enfermos com óleo, mas ele fala: a oração da fé salvará o enfermo, não é o óleo, né? É a oração da fé, tá? Mas, talvez, vamos dizer assim, não vou dizer com precisão, mas talvez por questão de ainda inexperiência deles, né? Jesus deu um símbolo, né? Deu um óleo para eles, Como se fosse uma ferramenta. como se fosse uma ferramenta, exatamente, né? Para que eles ungissem. Então Eles falam assim: mas será que eu vou ter fé para uma mulher de fluxo de sangue, uma criança que está morta, tá? Eu falo assim, então aí tinha uma ferramenta, vamos dizer assim, vou falar esse termo, né? Muito temor, né? Para não falar como se fosse uma bengala, entendeu? Assim também, né? Porque talvez eles não soubessem andar nessa fé. Não, Jesus mandou colocar o óleo, então, sabe assim, tem um depósito de fé numa direção de Jesus, tá? Do que simplesmente assim, vai lá e cura os enfermos. E eu falei assim: mas será que eu vou ter fé para... Não, mas eu vou colocar o óleo que Jesus mandou, tá? Funcionou, claro, funciona. A gente ouviu vários testemunhos de pessoas que tomam água do rádio lá e ele é. Sim, pois é. Curado, As pessoas usam isso, As pessoas usam isso também. Bebe o copo com água, não sei o que lá, tem essas coisas. Ele toma aquela água e
Isso, tá? Não foi a água não foi benta, milagrosa, né? Isso. Exatamente, tá? Então, às vezes, dependendo de quem vai dar ou quem vai receber a cura, né? Às vezes, uma ferramenta, às vezes é necessária. É um tá? instrumento. Mas esse que possibilita a pessoa usam até hoje, né? Sim, não, se usa. É que a palavra de Tiago, lá em Tiago fala, exatamente, unge, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo, mas ele fala, mas a oração da fé vai salvar o enfermo, vai curar o enfermo. E se tiver cometido pecados, vão ser perdoados. Fala, Martim. É uma coisa que parece que o nosso psicológico entende que se a gente orar com um óleo, parece que vai ter mais força no mundo espiritual. Como se fosse isso. Quando você vai numa igreja e vê as pessoas orando, e passando óleo, parece que é algo sobrenatural que realmente vai acontecer. Isso, Não que a outra oração que ele fez sem óleo não aconteça, mas eu acho que tem um contexto também um pouco que as pessoas colocam nesse objeto como um poder de cura poderoso, que é um milagre. Mas aí tem um perigo exatamente, a pessoa ficar, é a água benta que resolveu, né? É o óleo ungido, né? Se a pessoa fala óleo é de unção, né? Tá? Então acaba servindo não como uma ferramenta, mas como um amuleto, né? Ou alguma coisa semelhante, a pessoa ficar pegada naquilo e não na fé. Né? Então é uma coisa, vamos dizer assim, meio perigosa para quem é a pessoa que vai receber, né? Tá? De achar que foi o óleo, que foi a água, que foi alguma coisa assim. Eu acho que assim, né? A pessoa ela vai para casa com aquele pensamento, eu fui ungido. Sim, isso. Eu recebi. Você olhou para a pessoa aqui, ela saiu, ela praticamente não vai lembrar nem o que você falou na oração. Mas se ela estiver lá com a marquinha do óleo na testa, ela vai, eu estou indo para casa ungido pelo Sim, Tá, eu estou marcado com o Espírito Santo, que o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Então, é uma simbologia, então não é o óleo que vai curar, mas é uma simbologia do Espírito Santo, que o Espírito Santo está sendo colocado sobre a vida da pessoa, que a mão que a abençoadora está com o óleo do Espírito Santo, tá? Então, mas não é o óleo que vai curar, né? Não é a água que vai curar, né? Não são essas coisas, né? São sinais, são símbolos. Você ouve as pessoas falando ontem, foi à igreja e foi ungido e tenho fé que por isso. Isso, exatamente. Então tem uma marca ali, né? Tem um sinal ali do óleo dessa forma, né? A oração com óleo parece que é diferente, eu não sei dizer, parece que é uma oração com mas fogo. É O para negócio você é sobrenatural. Quando você lembra ora, disso. é diferente. É porque você vai para casa e lembra disso. Foi ungido e por isso unção você Sim, fala. exatamente. É isso aí. É por isso. É isso É aí. a oração, mas Tá? enfim. Isso, tá? Mas é que orar, muitas pessoas oram. Então, às vezes, a pessoa que vem aqui atrás de uma oração, ela vai falar, já recebi oração, mas para ela é como se outras pessoas também tivessem orado por ela. Ela não viu diferença naquilo. Mas quando ela sai ungida, ela fala, caramba, eu não tinha recebido uma oração. Se você quiser personalizar bem, tem duas coisas que dá para você fazer bastante ênfase. É você ouvir essa aula na gravação e você ouvir essa aula aqui. Você está tirando as duas dúvidas com a pessoa que está te ministrando. Lá você vai ouvir e não vai conseguir falar o que a gente está falando com você. Exatamente. Você recebeu uma oração, né? Mas é diferente o testemunho, né? De fui ungido, né? Então, o culto de domingo. Eu não vou no culto porque agora eu passo na televisão. A diferença de você estar no culto é extremamente diferente. Extremamente diferente. Sim. Você A presença de Deus, o ambiente, né? O derramado do Espírito Santo é palpável, né? Tocado, né? É isso mesmo, né? Gente, vamos seguir, porque a gente tem que acabar hoje esse assunto. Tá? Quantos capítulos tem Marcos? Tem 16, mas não vai chegar no 16 não, tá? Não. A gente vai terminar. 6:30, tá? A gente vai pegar só alguns tópicos que eu quero mostrar para vocês, ensinos de experiência, né? O mestre ensinando pelos exemplos, né? E os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito e que tinham ensinado. Então, eles foram e eles trouxeram o relatório. Olha, nós fizemos direitinho. O Senhor mandou irmos de 2 em 2, orar pelos enfermos. E aí, Jesus falou assim, vamos descansar. Vamos para um lugar deserto para descansar. Foram a sós num barco, num lugar deserto. A multidão viu-os partir
E muitos o conheceram, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram primeiro que eles e aproximando-se deles, né? Então, quer dizer, então Jesus falou assim, ó, vocês vieram tudo viajado, tudo cansado, oraram com um monte de gente doente, expulsaram os demônios, tudo isso também, agora vamos descansar num lugar deserto. Pega o barquinho e vai para um lugar deserto. E o povo vai dar a volta, né? E chega lá primeiro ainda, tá? Do que a viagem do barco ali, né? Não tinha tempestade aqui, né? Mas demorou mais. O povo foi, de todas as cidades foram lá. E aí, a multidão deles partiu, foi lá, aproximaram dele. E Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Foram descansar, né? Mas eles, porque aquelas pessoas eram como ovelhas que não tem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Cadê o descanso? Tá? Então, o tempo de repouso deles lá, né? Foi embora, né? Foi dentro do barco, né? Acho que por isso que demorou um pouco mais essa viagem para eles descansarem no barco, né? Tá? Sem tempestade, tá? E como o dia foi muito adiantado, os discípulos se aproximaram deles e disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Então Jesus respondendo lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para darmos de comer? Tá? Quer dizer, 200 denários, né? Até eu comentei isso no domingo, né? São 200 dias de trabalho. Tá? Imagina o pãozinho, que eu não sei qual o preço agora, né? Agora vende por quilo, tá? Mas imagina trabalhar 200 dias para comprar pão, quanta gente não tinha naquele lugar, tá? Então, na verdade, assim, né? Então, o relato é que tem quase 5 mil homens, né? Fora mulheres e crianças, tá? Que tinha ali. Então, tinha lá, tinha uns 15 mil pelo menos, tinha, tá? Assim, se tivesse um casal com um filho, tá? Mais ou menos isso, tá? Então, tinha gente, né? De tudo quanto é lugar ali. E os discípulos ficaram preocupados, né? Porque você imagina, o dia está acabando, vai começar a anoitecer, o pessoal tem que voltar de viagem para suas cidades, está todo mundo aqui no lugar deserto, o que eles vão comer até chegar lá? Eles esmoreceram no meio do caminho, tá? Jesus fala: dá para vocês comer para ele. Mas como assim? Nós vamos comprar 200 dias de trabalho de pão para dar a esse povo, para cada um receber um pouquinho? Tá? É o pensamento deles, né? Tá? Eu li esse texto no domingo, no texto de João, do Evangelho de João, capítulo 6, tá? E aqui ele está contando, né, menciona assim. E ele fala: quantos pães vocês têm? E de ver, eu comentei. Então, os discípulos saíram procurando no meio daquela multidão quem tinha alguma coisa para comer, tá? E aí eles voltaram dizendo: 5 pães e 2 peixes. E Jesus ordenou que se assentassem em grupos sobre a erva verde, tá? E partindo de 100 em 100, de 50 em 50, tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante das multidões, e repartiu os 2 peixes por todos. E comeram todos e ficaram fartos, e ainda levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram eram quase 5 mil homens. Tá? Então imagina, aqueles discípulos lá, eles sabiam quantos pãezinhos tinham, né? Tá? Sabiam quantos peixinhos tinham, tá? E de repente, parte, tá? 5 mil homens, fora mulheres e crianças, tá? E ainda sobra 12 cestos cheios, um para cada um levar para casa, tá? Ainda, né? Tá? Então, olha, quer dizer, algo sobrenatural, né? Como pode multiplicar pão? Como pode multiplicar peixe? Tanto pão assim? De onde foi, né? Porque na cestinha só tinha pouco. Mas imagina, ele parte e fica inteiro, parte e fica inteiro. Sei lá como é que é o negócio desse, como é que funciona isso na prática, tá? Mas tem 12 testemunhas, tá? Ou 15 mil testemunhas que comeram até dizer chega, né? Tá? Naquela tarde, naquele final de tarde. Aí teve que fazer o outro milagre também, né? Não tinha os cestos, né? Não sei. Foi igual a pastor, ele vai cortando, vai dando. Eles estão cortando, meu Deus. Quantas vezes foram cortando? De onde vieram os textos também. Também, tá? Então, quer dizer, de pouco nas mãos de Jesus. Será que essa história é real? Ou será que tem uma simbologia? Não, é real. Os 4 evangelistas contaram como fato real. Tá? Então as coisas, eles foram testemunhas, né?
E aliás, não só assim, depois no Marcos 8 tem uma segunda multiplicação, tá? Fez de novo, tá? Então foi algo real mesmo ali, tá? Eles viram aquelas coisas acontecendo, tá? Aí, 45, Marcos 6, 45. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco, passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. Tá? Aí uma outra coisa, só a questão do exemplo, né? Ele não somente foi dar atenção para aquelas pessoas, mas também, depois de despedir da multidão, ele foi orar. Então ele não só ensinava, vocês têm que orar, vocês têm que ter fé, né? Ele tinha uma vida pessoal de oração, tá? E aí, aí sim, quando ele estava lá em terra e as pessoas, os discípulos no barco, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Em primeiro lugar, antes de falar sobre a questão de andar sobre as águas, tá? Jesus foi ao encontro deles na 4ª vigília da noite, tá? Então, o que acontecia, tá? Só para exemplificar. O anoitecer, o dia, né? Era contado a partir das 6 horas da tarde, tá? Então vinha a noite, né? E depois o dia seguinte, tá? O judeu faz isso até o dia de hoje, né? Então, os adventistas, o sábado começa na sexta-feira às 6 horas da tarde, tá? Até das 6 da tarde até as 6 horas da tarde do dia seguinte, né? Do meia-noite ao meia-noite do dia seguinte, né? É quando anoitece, tá? Que vira o dia, tá? Então, aí eram 12 horas, às 6 da tarde às 6 horas da manhã, tá? 12 horas da noite, tá? Aí eles dividiam em vigílias, porque as cidades eram muradas, né? Contra os inimigos, e tinha guardas que ficavam sobre os muros. Então eles dividiam a vigia da noite, tá? Então tinha um grupo de soldados que era das 6 da tarde às 9 da noite, tá? Das 9 da noite à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6, tá? Então eram 4 vigílias da noite, tá? Que era a troca de turno dos soldados, tá? Das sentinelas nas cidades, tá? Então, o que ele está falando aqui, nessa forma, que ele despediu a multidão antes de anoitecer, para elas viajarem. E Jesus despediu as multidões, subiu para orar. Ele orou, pelo menos, tá? Das 6 horas da tarde às 3 horas da manhã. Tá? E viu, ele subiu um monte, e viu a tempestade lá embaixo, o vento contrário. Tá? E aí ele desceu do monte e foi andando até o encontro deles. Tá? Mas ele fala, foi o encontro deles na 4ª vigília. Tá? Entendeu? Já estava quase acabando. Já tinha mais 3 horas, das 3 às 6, tá? Para ser a 4ª vigília. Tá? Então o que eu estou falando, esse exemplo de oração, sim. Jesus passou a noite orando a Deus. Tá? Para os discípulos, lá escolher os discípulos, ele passou a noite orando, que eu já falei para vocês. Né? Aqui ele despediu a multidão, 6 horas da tarde, ele estava em cima do monte orando, tá? E passou a noite orando a Deus. Aí 3 horas da manhã ele viu uma tempestade lá embaixo, né? Deixa eu descer para socorrer os meninos, né? Tá? Eu tô todo apavorado lá, com o vento contrário, tá? Então, foi voando, né, também, né, com os anos, né? Mas não, aí vem a situação dele andar sobre as águas, né? E aí estão vendo 48, né? Vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, quer dizer, então estava chegando ali 3 horas da manhã, tá? Aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Imagina, no meio da tempestade, 3 horas da manhã, tá? Vê um vulto andando na água. O cara vai pensar o quê, né? O cara tinha desmaiado lá. Então, tá? Quem viu um homem andando sobre as águas no meio da tempestade? Os caras pensaram que aquela legião de demônios escapou lá e veio aqui, né? Atormentar a gente. Se materializou aqui, tudo isso também. Os caras morrendo de medo, tá? E Jesus disse-lhes, tem de bom ânimo, tá? Porque todos o viam, todos o viam, tá? Então não era, o cara lá tava, né? Morrendo de medo lá na madrugada, teve uma alucinação, não. Todos os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, tá?
E logo falou com eles e disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque não tinham compreendido o milagre dos pães, e o seu coração estava endurecido. Quer dizer, eles não conseguiam caber na cabeça deles que Jesus pegou um pão, partia em dois e virava um de novo, partia dois e virava um de novo. Eles não conseguiam, quer dizer, isso a gente não consegue imaginar, tá? Eles viram a coisa acontecer e não conseguiam entrar na cabeça deles, mas eles viram, tá? Aí Jesus foi lá e fez um maior. Aí fez um maior. Quer dizer, primeiro, ele já tinha acalmado uma tempestade antes, ele estava dormindo no barco, tá? Agora, ele entrou no barco e, tá? Simplesmente acalmou. Tá? Nem repreendeu, não falou, não fez nada. Como que Jonas traiu Jesus, né? Não consigo entender. Meu Deus. Vendo tudo isso, né? Tá? Quem? Como que O Judas. traiu Jesus vendo tudo isso aí, participando de tudo, vendo Judas estava lá, né? Exatamente, Como tá? ele foi fazer uma coisa dessa? Então é muito interessante, 51, né? Subiu para o barco para estar com eles e o mar se acalmou. Quando eles são escolhidos, já O vento se aquietou, tá? E ficaram maravilhados, tá? Muito bem. Então vamos só seguir, tá? Aí? 20%, menos 20%. Não, deixa eu botar, já que eu coloco. Obrigado. Então é o seguinte, né? E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram, saindo do barco logo conheceram, correndo ao redor, a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que ele entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, rogavam que lhe deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Então, aquele exemplo da mulher do fluxo de sangue, tá? Deus disse, olha, ter fé para tocar, essa fé começou a ser difundida, tá? Não foi nem pedir oração, pedir para Jesus, então, eles se aproximaram de Jesus com a mesma fé daquela mulher, né? Porque a história da mulher correu, né? Também, como o do endemoniado correu para 10 cidades, né? A filha de Jairo, Jesus falou assim, não conta para ninguém, claro que todo mundo ficou sabendo, tá? Então, mas é isso, né? E olha só, um poder acima do natural mesmo, né? Tá? De pessoas serem curadas. Você fala assim, olha, gente, tudo quanto é lugar, a notícia se espalhou, todo mundo queria pelo menos tocar na orla da veste dele e eram curados. Tá? Pastor? Manifestação de muito poder. Pastor, né? a gente está vendo que Jesus tinha muito poder, muito mesmo. Uhum. Só que tem uma parte que ele fala que se a gente quisesse, também podia ter tanto quanto ele ou até Sim, mais. isso. O pastor sabe me dizer se teve alguém, não, mas que fez, alguém assim que fez tanta coisa assim que apareceu como ele ou não? Não digo tanta coisa, tá? Mas coisas que Jesus não fez. Né? Experimentaram milagres assim também, tá? Por exemplo, eu vou citar a situação do próprio Pedro, tá? Que eu contei para vocês lá em Atos, né? Pedro estava preso, o anjo vai lá, escuta, estava acorrentado, escuta, levanta, veste tua roupa, tua capa e vem comigo, tá? As cadeias caem, o portão abre automaticamente, não tinha controle remoto, não tinha portão automático naquela época, tá? Abre o portão, os guardas não vêm, ele sai livre, tá? Então, está esse exemplo, né? Tá? Então, são outros tipos de milagres, são outras coisas que Jesus não fez, né? Propriamente dito, dessa forma, tá? Mas também viveram situações de sobrenatural. Ou Paulo e Silas, lá em Atos 16, na prisão, açoitados ali, depois que enfrentaram a fúria dos efésios, né? Que estavam lá, que perderam aquela jovem adivinhadora, né? Aquela mulher que adivinhava para os espíritos assim. Paulo repreendeu, os comerciantes ficaram enfurecidos que perderam o lucro que aquela mulher adivinhava para eles, mandaram ele açoitar e prender, porque ele estava conturbando a cidade, né? Sim, pararam de lucrar, né? Pararam de lucrar, que tinham também. Aí, eles cantando na prisão, veio um terremoto, com eles cantando, tá? Quebrou as cadeias de todos lá também, as cadeias se abriram, tá? Quando o carcereiro falou assim, vou me matar, porque, né, agora, né? E aí ele falou assim, não faça nenhum mal, porque todos estão aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e você e sua casa serão salvos, né? Então, quer dizer, mas uma operação também de cadeias, um terremoto veio por causa
para trazer libertação para Paulo e Silas na prisão, tá? Então, são coisas assim, diferentes, milagres diferentes, tá? Que Jesus falou, lá em João 14:12, ele fala: aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço e outras maiores fará, né? Também. E outros maiores em outros níveis de dimensão também, né? Tá? Dessa forma. Então, realmente, pode... Tem outras situações, outros milagres também, mas só para exemplificar isso, né? Tá? Então, mas tirando esses 12 apóstolos... Outros? Não, vários. É porque aqui só deixa especificado 12. Porque mas aqui, por exemplo, o Paulo, né? Ele não estava entre os 12. Ele veio depois. É verdade. Tá? Ele veio depois que ele veio perseguir os cristãos. Paulo não conheceu Jesus. Não conheceu Jesus pessoalmente, né? Tá? E aí ele viveu no torno de 60. Tá quase 30 anos depois. Estevão né? também só é citado quando ele morre, né? Ele foi eleito diácono, né? Em Atos 6. E depois, em Atos 7, ele dá o testemunho e é apedrejado até morrer. Tá? Mas não estava ali entre os 12 também. Mas né? podia estar, às vezes, até ali dentro da multidão, né? Ah, sim, já devia estar por ali, né? Isso também foi... Então, realmente acontecem assim, né? Bom, vamos lá. Aí, eu tô falando assim, então, Marcos 6, ele termina dessa forma. Multidões de todas as cidades experimentando curas dos seus enfermos, tá? Pela fé, né? Na cidade, no campo, na aldeia, nas praças, em todo quanto é lugar, Jesus passava e aquela multidão tudo apertando. Imagina, apertando, tocando nele, etc e tal, tá? Depois disso, Marcos 7, 31 em diante, tá? Tomando Jesus, né, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi para o mar da Galileia e pelos confins de Decápolis, daquele fulano lá que foi liberto da legião. E trouxeram-lhe o surdo que falava dificilmente e rogavam que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Olha isso aqui. As coisas assim, né? Que a gente não consegue imaginar. Mas só falando isso aqui, né? Ele tirou o surdo do meio daquela multidão. Tá? Como também, quando ele foi lá na casa de Jairo, ele não deixou ninguém entrar. Não era para expor a publicidade, não era para ficar aparecendo mesmo, sabe? Então não precisa de fazer fama, né? Hoje as pessoas querem fazer milagre lá no meio da multidão, ali televisionando, não sei o que, para ficar famoso, né? Jesus, ao contrário, tirava do meio, né? E fez algumas coisas aqui, né? Tá? Tocou tal e disse, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo abriram os seus ouvidos e a prisão da sua língua se desfez e falava perfeitamente, tá? E ordenou-lhe que ninguém dissesse. O cara estava mudo, tá? Aí começa a falar e não fala para ninguém. O só tá falando, né? Mas, né? Tá? Mas enfim. Mas quanto mais lhe proibia, o marketing ali, ó, quanto mais lhe proibia, tanto mais ele divulgava, tá? É isso aí, né? Tá? E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz muito bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos, tá? Aí, capítulo 8, aí vem a segunda multiplicação de pães, tá? Da mesma forma. Só uma e duas, né? 2 vezes, tá? Então assim também, né? Então ele acalmou a tempestade 2 vezes e fez a multiplicação dos pães 2 vezes aqui também, tá? Mas vamos seguir adiante. Marcos 8, 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Olha só como ele, tá? Não é para aparecer, é para que a pessoa seja curada. Entendeu? Tá? Então, sempre ele fala assim, ó, não conta para ninguém, entre aspas, né? Como se não pudesse contar para ninguém, se a pessoa, o mudo não vai falar, e não vai, né? O cego viu, o surdo ouviu, o mudo falou, né? E não conta para ninguém, tá? É claro que, naturalmente, sem contar, né? As pessoas vão ser atingidas vendo, poxa, mas esse é aquele cego de nascença, eu conheço, né? Tava surdo até agora, não tá ouvindo, mas falando. Agora tá normal falando, destravou a língua, ele tá falando, tá, né? Ele não ouvia e falava direito, agora tá ouvindo e falando. E aí depois, mas é outra coisa, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E ele levantando os olhos disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e via cada homem claramente, tá? O que eu quero dizer aqui, falando sobre essa questão de ensino, tá? Tem certas curas
que podem não ser imediatas e instantâneas, mas podem ter etapas, tá? Então, imagina, Jesus deu ordem, pôs a mão sobre ele para ele ser curado. Ele não foi curado instantaneamente, esse caso aqui, tá? Ele falou assim, eu estou vendo, mas estou vendo os homens como árvores. Jesus impôs a mão de novo, tá? E pediu para ele levantar os olhos, tá? Detalhe, tá assim, né? Olhar para cima e impor as mãos sobre ele, ele foi curado. Aí ele, agora eu estou vendo perfeitamente, tá? Então, às vezes, nesse sentido também, é um exemplo para nós, né? Porque a gente ora e às vezes não vê resposta, tá? E a gente diz, eu acho que eu não tenho fé. Não, persiste na oração, tá? Continua profetizando, continua declarando a cura, tá? E ele ficou restaurado e viu claramente, tá? Então é uma coisa muito interessante, tá? Mais adiante, capítulo 9. Aí que eu tinha falado, né, Zeni? Aqui, olha. 6 dias depois, versículo 2. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, em particular, a um alto monte, e se transfigurou diante deles. Suas vestes se tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra podia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, falavam com Jesus, tá? Então, os mesmos 3 que entraram na casa do Jairo são os 3 que Jesus levou. Em particular, só os 3 subiram e viram Jesus com o corpo glorificado, tá? Pedro, Tiago e João também, né? Então, viram aquilo, tá? E depois, quando Jesus estavam descendo com eles, tá? Versículo 9. Descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Quer dizer, nenhum dos 12 ficou sabendo, só os 3, nenhum dos outros 9 ficaram sabendo daquilo. Ficaram sabendo só depois que Jesus ressuscitou. Aí eles contaram e ficou escrito, registrado pelos apóstolos, né, pelos evangelistas aqui, tá? Como o caso do Marcos contou aqui essa situação, tá? Marcos não estava sabendo disso, né? Marcos escreveu esse evangelho aqui que Pedro contou para ele, tá? Isso aqui alguns dizem que é o evangelho de Pedro, tá? Só que ele contou para o Marcos registrou, tá? Então, nessa forma aqui, tá? Mas por que será que Jesus falou para não contar? Talvez fosse uma coisa, talvez, né? Era uma coisa muito sobrenatural, né? Para eles acreditar, talvez, sei lá. Que eles não estavam preparados. Que eles não estavam preparados. Então, ele levou 3 para verem essas coisas, tá? Pode deixar, depois a gente fica tranquilo, tá? Então, mas ele separou 3 que pudessem ver outras coisas, né? E foram relatadas depois. Todos ficaram sabendo depois também, né? Mas ele pediu, não conta para ninguém até que eu seja ressuscitado, tá? Então, quer dizer, é isso mesmo, que talvez eles não estivessem preparados. Tem pessoas que não estão preparadas para ver determinadas coisas, ver ou ouvir determinadas coisas, né? E aqueles tinham esta primazia de alguma forma, né? 9:14, tá? Quando eles desceram do monte, tá? 14 ao 29 conta essa história, tá? Os que estavam lá, né? Os 9 apóstolos que estavam lá, receberam um pai, né? Que trouxe o filho que tinha um espírito mudo, versículo 17. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Eu disse aos seus discípulos que não o expulsassem e não puderam, tá? E Jesus fala para ele, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo? Ele falou assim, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então ele falou assim, depende da sua fé, tá? Ele falou assim, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ele falou assim, se você puder crer, vai acontecer, tá? E ele disse, o pai do menino, versículo 24, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus vendo a multidão concorria, quer dizer, antes do povo chegar ali, né, para ver o que está acontecendo, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais, tá?
E ele, clamando, agitando com violência, saiu e o menino ficou como morto, de maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Tá? E quando entraram em casa, os discípulos perguntaram: por que nós não podemos expulsar? Ela falou assim: esta casta não se expulsa a não ser com oração e com jejum. Tá? Então, mas da mesma forma, algo que os homens ali não puderam fazer, tá? Jesus mostrou que é possível, tudo é possível que crê. Porque Jesus vivia orando. Vivia, exatamente. Quanto tempo ele ficou orando lá, naquelas noites? Tá? Então, era um homem de oração, um homem que conhecia o coração de Deus. Sempre passa à frente. Isso, sempre cheio da presença de Deus ali na vida dele. Então, ele fazia com autoridade, porque ele buscava essa autoridade do Pai. Ele era, eu falei para vocês, né, tenho falado sempre isso, ele era 100% homem. Porque a gente fala assim: ah, mas Jesus fez isso porque ele era Deus. Tá? Todo mundo usa esse argumento. Ah, eu não faço porque eu sou homem, né? Jesus era Deus. Não, Jesus não era Deus. Ele era Deus antes de encarnar. Né? Porque a palavra lá de Filipenses 2 fala que ele se esvaziou de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, né? Foi como servo, obediente até a morte e morte de cruz. Então, não é por causa que ele era Deus, porque ele não era Deus durante 33 anos da vida, ele não era Deus. Ele era só homem, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, tá? Obrigado. Criança sempre faz bagunça. Derrubei no chá. Obrigado. Muito bem, então é isso, né? Então, ele falou assim: por que vocês não puderam expulsar? Por causa da fé pequena de vocês, da pequenez da vossa fé. Tá? Então, da mesma forma, também nós temos uma fé ainda muito pequena. Mas o que Jesus está fazendo com eles, ensinando-os a ter fé no Deus do impossível. Que acalma a tempestade, que expulsa o demônio, que cura enfermos, tá? Que não precisa nem de entrar na casa, né? Tá? E que as coisas acontecem, né? Tá? Deus é poderoso para fazer, e se tivermos fé, Deus pode fazer conforme Ele prometeu, tá? E aí depois Ele vai falar, né? Se vocês crerem em mim, as mesmas coisas maiores vocês vão fazer. Naquele momento eles não tinham a fé para fazer nem as mesmas coisas. Não conseguiram expulsar aquele demônio, tá? Jesus repreendeu. Pastor, outra pergunta. É impressão ou nessa época os demônios se manifestavam mais do que agora? Depois que Jesus morreu na cruz, parece que deu uma acalmada? Não. Tá igual. Tá igual, é que a gente às vezes não vê, né? As coisas estão por aí. É porque eles se manifestavam porque Jesus estava ali para curar. E aí, eles ficavam agitados ali, né? Sabe? Já ficavam agitados, que então já acaba aparecendo, por causa que muitas vezes ia ao encontro de alguém que estava endemoniado, e o demoniado fala assim: o que o senhor veio fazer aqui? Tá? Então eles já se denunciavam porque sabiam que o tempo deles estava acabando, porque Jesus ia expulsar. Tem que ver. Mas assim, a manifestação, entre aspas, posso dizer entre aspas, porque assim, está maior, está pior do que antes. Tá? Eu digo entre aspas porque assim, na verdade sempre a manifestação existe, né? Mas à medida que nós aproximamos dos fins dos tempos, né? A palavra fala em Apocalipse 12, né? 12:12, fala assim que o diabo foi lançado até a terra cheio de grande cólera, cheio de ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então quanto mais está próximo da vinda de Jesus Cristo, mais ele está aprontando. Só que as estratégias às vezes são diferentes. Tá? Às vezes tem muitas manifestações nos terreiros, né, nas coisas assim também. Aliás, tem uma notícia que saiu agora, essa semana, não sei se vocês viram, né? Que uma mulher entrou numa igreja, né, e pegou uma criança, levou no banheiro e ia estrangular a criança. Tá? E ela falou que ela ouviu uma voz de um espírito, né, ela participa lá de um terreiro, alguma coisa também, que mandou ela ir entrar numa igreja para matar a primeira criança que ela visse. Né? Então, e aí teve a história lá, acabou sendo desmascarado e tudo isso também, mas ela foi presa, né, foi levada tinha um policial que frequentava a igreja, levou para a delegacia e ela fez essa declaração, que ela recebeu uma ordem de uma entidade para entrar numa igreja e matar a criança ali, a primeira criança que ela visse. Tá? Então, quer dizer, isso foi agora, essa semana, saiu esse videozinho, né, tá? Da pessoa contando a respeito disso. Aliás, não foi nem uma pessoa contando, foi
um noticiário, tá? Não é uma pessoa contando, né? Um noticiário de televisão contando essa situação, tá? Então, tá por aí, tá solto, só que às vezes a gente não vê ou não percebe, mas, né? Nos lugares onde a gente está andando, né? Tá? Mas, enfim, tá? Mas tá cheio e pior porque o diabo sabe que tá pouco tempo para ele. Então ele tá apertando o passo para aprontar tudo que ele pode, tá? Atacando muitas crianças, né? Atacando as crianças. Esses negócios de ideologia de gênero. Sim, Escola com o uso dos mesmos banheiros para masculino. Sim, tem um monte de coisa aí. Da família, Destruindo famílias. É o pai, a mãe e a criança. Provocando divórcios, separações, crianças sem pais, com pais separados, com famílias divididas. Então tem outras manifestações também, não só de possessão, né? Também tem muito de possessão, né? Isso também acontece. Mas tem outras ferramentas, outras armas, né? Armadilhas. De uma certa forma, tá? Então assim, né? Tem outros níveis também, tá? Porque na verdade tem castas, né? Tem níveis diferentes de atuação, tá? Então tem os que possuem e tem outros que agem no sistema, tá? De entorpecimento das mentes, tá? De lavagem cerebral, em festas, rave, com drogas e, sabe, com um monte com modas, com essa questão de casamento, né? Ou de igualdades, etc. Tem muitas estratégias, são níveis diferentes de estratégias e a gente não vê como possessão, muitas vezes se a gente perceber tem outras estratégias, tá? Vamos lá, vamos acabar, 10, tá? Versículo 13, Marcos 10, 13. E traziam crianças para que Jesus tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Então olha só, qual que era a visão dos discípulos? Pô, o mestre está ali sentado, deixa ele descansar, não dá tempo para ele, né? O cara não parou o tempo todo, tal, né? Mas os pais foram lá levar crianças, tá? Pedindo para Jesus abençoá-los, tá? E qual foi a reação de Jesus? Pega no braço, põe no colo, põe as mãos e ora por essas pessoas, tá? Não está incomodando, tá? Deixa a criança correr, pular, gritar, né? Tá? Essas crianças têm que estar à vontade na presença de Deus, tá? São crianças, tá? E os pais, com todo o coração, querendo que, imagina, todos os milagres que eles tinham ouvido falar ou tinham visto, mas Jesus não quer que Jesus não pudesse dar um destino para aquelas vidas, abençoando a vida deles, tá? E os discípulos deram de guardiões, né? Guardas-costas, não sei o que lá. Ele falou assim: não, manda essas crianças embora, não vai incomodar. Jesus, não impede essas crianças, deixa vir. Tá, deixa vir, e coloca no colo e abraça e põe a mão e tudo assim também, tá? Então, o cuidado pessoal, né? Jesus parou a multidão por causa da mulher do fluxo de sangue, tá? Jesus foi atrás de um homem lá na casa dele por causa da menina que estava quase morrendo, tá? Então, o amor, o cuidado, o interesse pessoal, tá? O trato, né? Individual, personalizado, né? A Mari falou sobre isso, né? Do personalizado. Então, existia um tratamento personalizado, né? Assim, de olhar para as pessoas, ver a função, ver a necessidade e atender dentro daquelas necessidades que as pessoas tinham, tá? Muito bem, vamos lá um pouquinho mais adiante. 10:46, tá? Estamos acabando, tá? Depois foram para Jericó e, saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem e levaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te curou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui Jesus não cuspiu, não pôs a mão, não falou nada. Simplesmente falou assim: Vai, tua fé te salvou. E o homem, abriu os olhos e começou a enxergar. E seguiu Jesus pelo caminho. Sabia onde estava andando.
Tá? Então, testemunho. Uma multidão e o homem cego lá. Todo mundo conhecia na beira do caminho, na entrada da cidade. O homem começa a levantar e anda. Está enxergando onde Jesus está indo e está seguindo Jesus. Tá? Mas aqui, dentro das outras colocações, né, que eu queria dizer, a mesma forma, o tratamento personalizado. É que eu acho tá? que cada caso era um caso, né? Pastor, por que ele se refere a Jesus como filho de Davi? Porque tinha uma promessa, tá? Que a Davi, o rei, né? Que foi o grande rei de Israel, que um descendente dele ia herdar o trono para sempre. Tá? Então, esse Davi era aquele Davizinho lá? o Davizinho que enfrentou Golias, né? Então ele se tornou rei, tá? E foi prometido para ele, ó, da tua descendência haverá um que vai se sentar no trono para sempre, tá? Então, até hoje os judeus, nos dias de hoje, 2021, tá? Depois de Cristo lá também, né? Eles esperam um filho de Davi, da linhagem real, tá? Que vai assumir o governo de Israel para trazer paz, prosperidade, trazer o reino de Deus aqui para eles, tá? Então, é uma linhagem real. Então, por essa promessa, tá? E é a promessa desse, que é um reino eterno, tá? Então, esse é o reino de Deus aqui na terra, tá? Então, quando esse homem citou filho de Davi, ele reconheceu que Jesus Cristo era o prometido. Não era um homem qualquer. É um profeta. É um milagreiro. Pelo que ele ouviu, tem entendimento, pelo que ele ouviu, que quem era Jesus, que Jesus entrava na cidade, Jesus curava as pessoas, então, assim, esse homem é o prometido, tá? Então ele é o rei de Israel, né? Ele é o Messias que Deus prometeu para trazer a salvação. E por isso ele começou a clamar como filho de Davi, reconhecendo uma promessa, reconhecendo que Jesus não era um homem qualquer, tá? Então ele pôs a sua fé no Salvador, no resgatador, na promessa de Deus, tá? Então por isso que ele chamava dessa forma, tá? E aí o que eu falei, imagina ele está com a multidão, tá? Ali, saindo pela cidade, tá? E o homem começa a berrar, ele para e fala assim, chama o homem, né? Aí vão lá buscar o homem, né? Fala assim, tem bom ânimo, o mestre te chama. Vai lá e pergunta, o que você quer? Ou a personalidade, né? Claro, eu podia, eu quero uma esmola, tá? Não, eu quero voltar a ver, entendeu? Claro que era a coisa mais importante para ele. Certamente ele sabia que ele era cego. Sim, pois é. Exatamente, um posicionamento, né? Porque é o posicionamento do que ele quer da vida, né? E Jesus estava pronto e falou assim, tua fé te salvou. Claro que Jesus sabia que ele queria isso, né? Tá? E então ele falou assim, mas ele fez a pergunta específica, como também nós temos que ser específicos com Deus. Mas Né? eu acho que essa pergunta aí, pastor, ela separa muita coisa. Tem pessoa que ela é doente. Se você perguntar para ela que ela quer ser curada, ela vai dizer que quer, mas a gente sente que ela não dá tudo dela para ser curada. Sim. Então eu acho que essa pergunta aí foi como quem quer dizer, você quer ser curado ou não quer? Isso, Se você realmente quiser, você vai ser. Mas é esse posicionamento que falta. Não sei se você já falou com alguém que parece que ele até pega aquela doença para ela. Eu tenho a minha renite, a minha exatamente. a minha artrite, e parece que aquilo vai pro resto da vida. Então foi uma coisa muito clara e objetiva que aquele homem tinha que declarar. O que eu quero. Se quer por isso ou não quer? Se quer Exatamente. ser curado ou não quer? Isso, né? Então, muito bem, vamos lá. Marcos 11, tá? Nós não vamos até o 16 não, tá? Estamos acabando, tá? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha só, Jesus foi procurar figo numa figueira que não era na época de brotar. Tá? E Jesus falou na figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Versículo 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E aí Jesus respondeu e disse, tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas se crer, se fará aquilo que diz, e tudo o que disser será feito. Tá? Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede e recebeis e tê-las-eis. É o que você acabou de falar. Tá? Ser específico, sabe? Ter fé, ter direcionamento, ter posicionamento. E Jesus fez um exemplo, né? Quer dizer, falou assim, ninguém mais vai comer figo em ti, para a árvore. Então, pastor, isso também eu não entendo. Se o coração tão bom, o que o coitado da árvore? Não é época dessa fruta.
Não, mas independente disso, independente da árvore, né? Vamos dizer assim, o que eu quero dizer. Foi uma árvore que secou. Sim. Tá? Agora, quantos homens tiveram fé em Deus por causa que creram num sobrenatural? Foi uma tá? simbologia. Então, eu quero dizer o seguinte, né? Uma árvore secando, tá? Então, são palavra de ordem, palavra de autoridade espiritual sobre o mundo natural. Entendeu? Então, muitos vendo isso, tá? Naquela ocasião, ou lendo o texto aqui, também, poxa, nós temos um poder que está acima da natureza para acalmar uma tempestade, para fazer chover, para secar uma árvore, para qualquer coisa, tá? Para não ter impossíveis, tá? Podemos viver com algo sobrenatural pela fé. Jesus falou assim, olha, se você tiver fé, tá? O que você pedir, no versículo 24, todas as coisas que pedirdes orando, crendo, recebereis e você vai ter. Tá? Então, claro, uma figura, uma ilustração, como a árvore que secou, mas uma manifestação de poder, tá? Que não tem impossíveis para Deus. Tá? Acho lindo essa frase. Isso, é tremendo, né? Tá? Muito bem, tá? Pois ele conta parábola no capítulo 12, eu quero pegar 2 exemplos aqui, nós vamos acabar Marcos 12, tá? Desses 2 últimos textos que eu vou ler, tá? Aí depois vem o sermão profético, aí vem a morte, o julgamento, condenação, morte, né? Tem muitas outras coisas também bem importantes aqui, mas quero falar esses 2 aqui. Marcos 12, verso 13. Enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos, tá? Fariseus eram os religiosos que cumpriam a lei, e os herodianos eram aqueles que obedeciam ao governador Herodes, tá? Para que eu apanhar, quer dizer, a liderança política e a liderança religiosa para falar com Jesus, tá? Então, político e religioso, para que apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram, mestre, sabemos que é homem de verdade, a lábia, né? Sabemos que é homem de verdade, que ninguém te dá, porque não olhas a aparência dos homens, ensinas com verdade o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Tem que pagar imposto? Daremos ou não daremos? Aí quem estava lá? Os religiosos. Ele fala assim, não, tem que dar para Deus. Aí os políticos assim, lá, ó, tá vendo? Não quer pagar o imposto. Tá? Ou ele fala, tem que pagar. Aí o cara fala, lá, tá vendo? Tá pagar o imposto, não quer pagar para Deus. Tá? Quer dizer, quero pegar exatamente com as 2 turmas para acusar Jesus, né? Ou para os religiosos ou para os políticos, tá? Para Herodes ou para o César, né? Que era o imperador romano, tá? E Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei uma moeda para que eu veja. E o trouxeram. E disse, de quem é essa imagem e essa inscrição? É de César. E Jesus respondeu, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tá? Checkmate. E maravilhado-se dele. Então, quer dizer, colocaram numa cilada, quer dizer, eu estou falando assim, num confronto, num conflito de ideias, numa armadilha que a pessoa preparou. Jesus começou, não somente nessa situação, muitas situações, os discípulos vendo como lidar com os mau caráter, malfeitores, né, os ardilosos ali também, tá? E se saiu bem, né, respondendo, não, tem que pagar o tributo para Deus e para o César. Tá? Então, as autoridades que estão sobre nós, o natural e o sobrenatural, tá? E aí, não teve argumento contra ele, né? Tá? Então, estou falando assim, são exemplos que depois os discípulos, diante dos reis, dos governadores, estiveram com essa mesma... Aliás, Jesus está falando, não se preocupe quando vocês estiverem diante dos governadores, quando eles quiserem colocar nas prisões, porque o Espírito... Não se preocupe, porque o Espírito Santo vai mostrar para vocês o que vocês vão falar. Tá? Então, eles viram isso... E Jesus falou com eles fica tranquilo, porque, aliás, em Marcos 13 ele vai falar sobre isso, tá? Ele vai falar dessa forma, né? No 13:11, vamos aproveitar, falei que não é palavra. Não. Quando vos conduzirem e vos entregarem, não sejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falai, mas o Espírito Santo. Eles estavam falando sobre isso no versículo 9, né? Falei o 9. Cuidai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes, governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Aí o 11, quando vos conduzirem para os governadores e reis,
não fiquem preocupados, porque o Espírito Santo vai mostrar o que vocês vão falar. Tá? Então, vida de oração, o Espírito Santo vai trazer revelação. Tá? E vai falar a maneira adequada, como Jesus se livrou da artimanha ali, daqueles fariseus e herodianos, tá? Também o mesmo Espírito vai estar conduzindo as nossas vidas para a gente ter sabedoria para responder quando nós somos confrontados, tá? Ou quando quiserem preparar alguma armadilha, tá? E fechando, eu vou ler o 41, Marcos 12, 41. Jesus, assentando-se defronte da arca do tesouro, no templo, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deixaram do que sobrava, mas esta, da sua pobreza, deixou tudo o que tinha, todo o seu sustento. 2 coisas aqui que eu queria destacar para fechar essa aula, né? Jesus não fica deslumbrado com o que os homens podem fazer, tá? Com os ricos, com os poderosos, tá? E ele valoriza pobre e humilde, tá? Então, ele destacou, chamou os discípulos para si e falou assim: vocês viram aquela viúva ali? Porque todo mundo, quem que olhou? Aqueles ricão lá, largando dinheiro, né, no cofre das ofertas, né? Muitas moedas, né? Tudo isso também, né? Assim, não era dinheiro e papel, era em moeda mesmo ali também, né? Tá? Lançava dinheiro e muitos ricos davam muito dinheiro, tá? Quer dizer, quando estavam assim, nossa, o cara não sai de lá, olha quanta moedinha o cara está colocando naquela caixa, entendeu? Chama mais atenção o muito do que o pouco, né? Tá? O pouco, assim, nossa, se olhou, falou assim, nossa, né? 2 moedinhas. Jesus olhou para o humilde de coração, para aquele que não tem, né? E não impressionado com as coisas deste mundo, com as riquezas deste mundo, tá? Da mesma forma, olhou para uma viúva que tinha perdido o filho, né? Na entrada de Naim, e ressuscitou o menino, tá? Um religioso, Jairo, uma mulher com fluxo de sangue, as criancinhas, o cuidado, o amor, a dedicação, e aqui exaltando uma mulher com um coração sincero de querer agradar a Deus, tá? Então, coisa muito tremenda, muito forte como que Jesus fez, né? Tá? Tem muitas outras coisas também, no próprio Evangelho de Mateus, nos demais evangelhos, tá? Mas nessas 2 aulas, né, que estamos encerrando agora, a gente olhar, né, que Jesus não ensinou somente a orar, mas ele orou. Jesus não somente ensinou a repreender os discípulos, né, a repreender os demônios aos discípulos, ensinar, façam assim, né, pega o óleo e vai ungir os enfermos, né? Ele foi um exemplo vivo, né, do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, e dizendo depois lá, né, que aqueles que crerem em mim poderão fazer as mesmas coisas. Na prática, né? As mesmas coisas podem fazer e muitas maiores podem fazer também, tá? Então essa é a nossa fé, a nossa esperança e o nosso aprendizado também, tá? Que a gente possa ter este coração ensinável, que a gente possa ser testemunhas vivas daquilo que nós já estamos presenciando, também fazer multiplicar a glória de Deus para que muitas vidas sejam alcançadas. Às vezes é um endemoniado, tá? Mas são 10 cidades que vão ser alcançadas, tá? Então, às vezes é um cobrador de imposto, como aconteceu com Zaqueu, tá? Uma cidade inteira foi alcançada, a cidade de Jericó inteira foi alcançada, tá? Então, foco, direção, sabedoria de Deus, né? Porque busca e recebe, vai ser confrontado, não se preocupa, o Espírito Santo vai falar com vocês o que tem que fazer, tá? Então, essa vida de dependência no Espírito, tá? Um homem 100% homem, podendo ser 100% cheio de Deus, tá? Do Espírito Santo, e poder sinais e maravilhas seguirem, tá? E o Marcos 16, 15, né, para encerrar o Marcos, ele falou, prega o Evangelho, idem, pregar o Evangelho para toda criatura, e ele fala, e esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então haverá manifestações, e 16, 18 a 20 ali, Jesus fala assim que o mesmo Senhor
cooperava com eles, fazendo sinais à medida que eles pregavam, tá? Então, Jesus vai estar conosco todos os dias, tá? E vai estar operando essas coisas, né? Tá? Marcos 16, 19. Senhor, depois de haver lhes falado, foi recebido no céu, sentado à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em obediência a Marcos 16, 15. Eles pregaram e Jesus estava cooperando com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Tá? Então, assim também, nós seremos abençoados, abençoadores, veremos os milagres de Deus, tá? Se nós tivermos fé, confiança, segurança, que o Espírito Santo está conosco todos os dias e nós vamos ser ungidos do Senhor, para a glória do seu nome. Amém? Amém. Muito bem, então vamos orar, encerrando esse momento. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer pelos tantos ensinos, por tantos exemplos, por tantas coisas sobrenaturais que o Senhor executou e nos deu esse testemunho através daqueles que foram oculares, e nós também temos experimentado manifestações de poder, de cuidado, do teu amor, da tua proteção, do teu livramento, e que nós possamos também ser cheios do teu Espírito Santo, sermos verdadeiramente discípulos teus, aprendendo contigo e podendo ainda ensinar a muitas outras pessoas a verem a glória do Senhor manifesta. Deus, vidas tocadas, pessoas transformadas, curadas, libertas, famílias abençoadas em nome de Jesus Cristo. Por isso, apesar das nossas limitações, da pequenez da nossa fé, dos nossos pecados, Deus perdoa e nos agracia com essa manifestação do teu Espírito Santo, com poder e autoridade, para que vidas, famílias, uma geração possa ser salva para a glória do teu nome. Agradecemos e oramos e pedimos que o Senhor continue ordenando sobre nós a tua bênção e a vida para sempre. A minha oração e a minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe.